programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Quais são as alternativas para a garantia de direitos dos adolescentes em conflito com a lei? Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras da manhã. E hoje nós vamos discutir a questão da rede de articulação dos direitos da criança e do adolescente. A rede de articulação e conectividade dos direitos da criança e do adolescente, constituída em outubro de 2012, é formada por entidades governamentais e não governamentais, reunidas com o intuito de desenvolver ações visando a efetivação da estrutura de atendimento socioeducativo em Santa Catarina, de acordo com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, e vinculada a esta, um colegiado formado por um representante de cada instituição partícipe, com o intuito de criar, implementar e avaliar protocolo de procedimentos para atendimento dos adolescentes em conflito com a lei e os instrumentos necessários para o seu efetivo cumprimento. Para discutirmos essa temática, nós contamos com a presença de Alexandre Takashima. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Atualmente é juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E contamos com a presença também de Carla Martins. A Carla, ela é do Núcleo de Formação e Articulação do Instituto Padre Wilson Gro. Tudo bem, Carla? Tudo bem, bom dia. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: quando surgiu a rede de articulação e conectividade dos direitos da criança e do adolescente? E qual o objetivo desta rede? Então, ela surgiu em outubro de 2012, a partir de um seminário proposto pelo Instituto Padre Wilson, que tratava justamente dos direitos da criança e do adolescente e de alternativas para minimizar a questão da violação de direitos. E aí se reuniu um grupo de pessoas que estavam dispostas a discutir essas questões, na qual inclusive o Dr. Takashima fazia parte já. Então, a partir de outubro de 2012, a gente passou a se reunir. E aí o objetivo inicial seria facilitar a atuação integrada das instituições que compõem o sistema de garantia de direitos, né? E hoje nós trabalhamos na criação e implementação do protocolo de atendimento para atendimento de adolescentes em conflito com a lei. Carla, e quais são os instrumentos que compõem a rede atualmente, hoje? As instituições são Tribunal de Justiça, Ministério Público, Instituto Padre Wilson, Governo do Estado e as suas secretarias, Prefeitura Municipal de Florianópolis e as suas secretarias, Conselhos de Direito dos Direitos da Criança e do Adolescente do município e do Estado, Conselho da Assistência Social do município e do Estado, Conselho Tutelar, Tribunal de Contas, OAB. São essas as instituições que compõem a rede. Cada uma delas tem um representante que compõe o colegiado, né? São instituições extremamente importantes, chamando a sociedade toda institucional, as organizações, para participar desse processo de uma questão tão importante. Sim. Eu queria perguntar pro juiz corregedor, o Alexandre Takashima, qual é a importância desse trabalho em rede para o atendimento de jovens em conflito com a lei? O que nós estávamos percebendo na questão do atendimento desses adolescentes que praticaram ato infracional, que cada uma das instituições e também a sociedade civil atuava de forma autônoma e não em forma de rede. Cada um tinha o conhecimento das demandas e problemáticas, mas não tinham como comunicar e referenciar nas outras instituições. Então foi um mecanismo que foi sugerido e estamos elaborando, é justamente essa possibilidade da gente trabalhar efetivamente em conjunto no atendimento desse adolescente que pratica o ato infracional. Qual é exatamente o conceito de jovem em conflito com a lei? O adolescente é aquele entre 12 e 18 anos incompleto que pratica o ato infracional, que é o equiparado à prática de um crime ou contravenção.
E qual é o cenário do jovem em conflito com a lei aqui no estado de Santa Catarina? A situação não está fácil. Não está fácil? Não, assim, esse protocolo visa inicialmente instrumentalizar a articulação aqui em Florianópolis, no município de Florianópolis, mas nós percebemos que essa demanda do ato infracional é uma questão que atinge todos os municípios do estado. E, infelizmente, não é uma dificuldade tão somente de Florianópolis, mas de todo o estado, essa situação de como atender esse adolescente em conflito com a lei. Cara, há um propósito de fazer com que essa rede também atinja mais municípios, mais regiões do estado de Santa Catarina? Sim, inicialmente nós vamos implementar o protocolo em Florianópolis, mas a ideia é implementar nas demais cidades de Santa Catarina, sim. Doutor Takashima, quais são as principais ações, quer dizer, na verdade dizer um pouquinho do óbvio, mas talvez seja importante para dizer isso para o ouvinte, quais são os principais crimes, os crimes mais comuns que são cometidos pelos jovens? Atualmente, o que lidera o número de atos infracionais em Santa Catarina é o tráfico de drogas e os crimes que nós chamamos conexos, que têm relação com o tráfico de droga, que são os furtos, roubos e latrocínios. São crimes patrimoniais. Então, a grande massa de atos infracionais aqui em Santa Catarina está orbitando em cima do tráfico e do uso de drogas. Uhum. E qual é a atuação da rede no sistema de garantia de direitos da criança e adolescente? Eu acho que é fundamental que cada um dos integrantes do protocolo assumam essa responsabilidade, tanto de efetiva participação, como também de fiscalização dos outros integrantes do protocolo, porque a rede efetivamente só vai funcionar se cada um exercer o seu papel de forma a contribuir para que efetivamente não se restrinja tão somente a uma ideia punitiva com relação ao adolescente em conflito com a lei, mas também numa ideia de que precisamos efetivamente implementar todos os direitos com relação a esse adolescente. Está por trás também a discussão da própria... Eu sei que o senhor, como juiz, não é talvez exatamente a sua função, mas, por exemplo, uma coisa é você dizer que está em conflito com a lei, outra questão é você dizer que a lei necessita de reformas constantes. Como é que o senhor vê essa questão? Até um questionamento que se tem feito se é o adolescente que está em conflito com a lei ou a lei que está em conflito com o adolescente. E efetivamente nós vemos uma grande cultura no Brasil de que a ideia de que a lei resolve tudo. Não, na verdade nós precisamos, sim, mais do que lei, precisar buscar a justiça. O que efetivamente no caso concreto resolve aquela demanda. A generalidade é necessária num primeiro momento, mas a gente tem que ter a capacidade e a sensibilidade de encontrar o ser humano existente em cada um desses adolescentes que acabam vindo por um ato infracional. Até a gente já está abolindo a ideia de adolescente infrator. Na verdade, ele praticou um ato infracional num momento específico da sua vida. O adjetivar o adolescente como infrator, você está estigmatizando ele para o resto da vida e para a sociedade. E uma mudança de lei significa uma participação da sociedade bem mais ampliada, uma discussão consciente sobre o mundo que vivemos, as outras questões que não estamos resolvendo, a questão da distribuição de renda, o processo participativo. E um dos pontos interessantes, eu acho que dá bastante riqueza nesse trabalho articulado, é essa ideia da parceria do público e do privado. Não é só o Estado que tem responsabilidade, a sociedade civil também tem sua contribuição a dar. Essa ideia de que, na verdade, a questão da criança e do adolescente é responsabilidade de todos, da família, da sociedade, da comunidade e do Estado. Carla, há um número, eu não sei se essa pergunta é possível ser respondida assim, de quantitativo, digamos assim, de atendimentos que já foram feitos dentro dessa rede, desse processo, ou esse dado não está disponível? Não, a rede ela não faz atendimentos de fato, né? A rede ela pensa em alternativas para o sistema de garantia de direitos, né? Então, esse grupo de pessoas, eles estão frequentemente, a gente se reúne frequentemente e pensa em alternativas para o sistema.
O que acontece hoje, o trabalho principal da rede hoje é, como eu lhe falei, é a criação, na verdade ele já está praticamente finalizado, do protocolo de procedimento para atendimento dos adolescentes em conflito com a lei, né? Esse hoje é o nosso trabalho. Inclusive, a gente vai fazer a apresentação disso em novembro, agora de 2014, na apresentação do protocolo num seminário que nós vamos promover. Uma quantificação só seria possível se envolvesse uma série de outras instituições que lidam com os jovens infratores. Nesse primeiro momento, até na criação do protocolo, que a gente está verificando é o que nós denominamos de fissuras. A falta de equipamentos e equipes para atendimento de certas demandas. Por exemplo, a atual que a gente está trabalhando é a demanda da 6ª Delegacia de Polícia, que faz o atendimento do adolescente em conflito com a lei, e a questão do Conselho Tutelar. Alguns adolescentes são apreendidos, levados para a delegacia, só que não tem um responsável legal com relação à entrega desse adolescente. E o município de Florianópolis não tem onde abrigar, acolher esse adolescente enquanto não resolvida essa questão de quem é o efetivo responsável legal por aquele adolescente. Então, nesse trabalho em conjunto, a gente está conhecendo, inclusive, a nossa própria realidade e as nossas deficiências para daí, nesse trabalho articulado, tentar achar soluções. Sem dúvida, é um trabalho extremamente importante, penoso, é um desafio, mas que tende a produzir resultados positivos lá no final. Sim, depois de 24 anos da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos finalmente dando passos concretos de articulação da rede aqui em Florianópolis. Bom, qual é uma pergunta que já tínhamos preparado aqui no nosso próprio script. Qual é o objetivo do fluxo de atendimento ao adolescente infrator? Eu acho o grande mérito dessa ideia, que partiu pelo Instituto Padre Wilson Groh, é justamente deixar das atuações serem personalizadas em pessoas, mas virar atos institucionais. Por exemplo, numa abordagem de um adolescente em conflito com a lei, cada policial, a princípio, tinha sua autonomia com relação a esse tipo de abordagem. O que a gente quer é definir como é que vai ser esse padrão de abordagem, como é que vai ser esse atendimento na delegacia, como é que vai ser esse atendimento pelo Conselho Tutelar. Enfim, transformar e profissionalizar, deixar de ser ações pessoais, de iniciativas pessoais, mas sim virar institucional esses procedimentos. Bom, o trabalho do Instituto é muito mais amplo, né, Carla? Tem muitas outras questões. Teremos que trazer um dia o Padre Wilson para também dar uma explanação sobre algumas ações que estão sendo desenvolvidas. É isso? Com certeza. O Instituto e a sua rede, né, que são 7 instituições que compõem a rede do Instituto Padre Wilson, trabalham há mais de 30 anos nas questões sociais da grande Florianópolis, né? Então, realmente, eu acho que requer um tempo específico para falar um pouco mais sobre isso, porque é um serviço, é um trabalho que é bastante relevante para a cidade, para a grande Florianópolis, com certeza. O senhor, como juiz, trabalha no Instituto, faz esse trabalho, mas como um trabalho colaborativo, como voluntário, é isso? Não, na verdade, é aquela parceria público e privado. Eu acho que do protocolo. Isso é um trabalho de auxílio mútuo e de pensar juntos a construção. Uma ideia de que o Estado precisa necessariamente dessa contribuição da sociedade civil, que é fundamental para que as políticas públicas sejam efetivamente implementadas. Muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns ao Instituto, parabéns, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, Alexandre Takashima, que é graduado em Direito, juiz corregedor do Tribunal do Justiça do Estado de Santa Catarina. Outra oportunidade a gente volta a falar sobre o mesmo assunto. Com certeza, fico à disposição. Agradeço também a Carla Martins, do Núcleo de Formação e Articulação do Instituto Padre Wilson Groh. Obrigada pelo espaço. Agradecemos aos ouvintes e o nosso programa Nas Entrelinhas volta quarta-feira nesse mesmo horário. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.